Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Gutenberg, Educação Ambiental, estamos de volta para mais uma videoaula, tá certo? E hoje nós vamos trazer exercícios, tá certo? Vamos trabalhar com exercícios. Acompanhe aí com o professor. Muito bem, restaurada a nossa página, vamos para os nossos slides e vocês vão acompanhar comigo. Primeiro, pessoal, eu vou trazer algumas questões para vocês que eu vou responder junto com vocês e vou fazer alguns comentários referente a algumas aulas que nós já vimos, tá certo? Em videoaulas anteriores. Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, que vocês devem de vez em quando pausar para copiar no caderno, tá certo? Eu preciso que vocês coloquem todo o assunto no caderno, porque são assuntos, né, que vão ser usados para as nossas avaliações, para os nossos, né, conteúdos de avaliação, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Continuando a aula, vamos ver aqui nossos exercícios. Primeira questão, gente. Primeira questão. Vamos tirar aqui a imagem do professor. Como sempre, né? Vamos dar uma subidinha. Bom, questão 1. O derramamento de petróleo no mar é um problema ambiental grave que merece atenção. Um dos piores vazamentos de petróleo que já ocorreram no planeta, né? Foi no Golfo do México, lá em 2010, onde cerca de 5 milhões de barris de petróleo foram lançados nas águas. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa que não indica uma consequência da poluição no mar, né, do petróleo. Vamos ver aí. Que não indica, ok? A morte de várias espécies de peixes, diminuição da pesca na região, contaminação dos ecossistemas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, e também dos manguezais, né? Tá aí como exemplo os manguezais, os mangues. D. Aumento da taxa de fotossíntese das algas. E. Morte de aves marinhas. Qual seria aí? A, B, C, D ou E? Bom, gente, a gente sabe que realmente, né, muitas espécies de peixes morrem, né, várias espécies marinhas morrem quando estão em contato com o petróleo na água. Então, como ele quer que não indica, indica, a indica, tá certo? Então, não seria a resposta. D, diminuição da pesca na região, sim, com a alta das espécies marinhas, né, dos peixes principalmente, vai haver uma diminuição, sim, ok? Contaminação de ecossistema de transição, olha só, entre o ambiente marinho e terrestre, como os mangues, sim, muita contaminação. E o mangue é um berçário natural, tá certo? Que precisa ser preservado. É lá que muitas espécies vão lá para se reproduzir. E aí contamina e ameaça gravemente a certas espécies, tá certo? Então, D, aumento da taxa de fotossíntese das algas. Como é que as algas vão, né, ter a fotossíntese se o petróleo ele destrói, tá certo? Mesmo os seres, né, microscópicos, como nós vamos ter aí como exemplos esses seres microscópicos. Só um minuto, gente. Pronto, consegui resolver aqui. Voltando, né, esses seres microscópicos, né, que a gente encontra na água, né, na água do mar, no mar, a gente tem os fitoplânctons, né, e os zooplânctons. Né? Então, eles são destruídos. Então, destruindo as algas, como é que elas vão ter a fotossíntese? Então, a resposta seria a alternativa D. Né? E as aves também, a gente vê também aí em reportagens, né, muitas aves sendo resgatadas, todas, né, com sua pelagem, né, toda a sua penagem, toda, né, revestida de óleo, né, do petróleo, e elas não conseguem voar, não conseguem respirar, e aí vai haver realmente a mortalidade, tá certo? Até por falta de oxigênio dessas aves.
Então, eu trouxe para vocês aqui de vermelho também, para destacar a resposta da questão 1, com o derramamento de petróleo, né, forma-se na água uma espessa camada de óleo, que dificulta a passagem de raios solares, afetando assim também os organismos fotossintetizantes. Tá certo? Espero que o professor tenha explicado bem. Vamos para a segunda questão. Segunda questão traz para a gente aqui, ó, existem diversos tipos, né, diferentes de poluição. Como nós já vimos aí vários na videoaula anterior, a gente passou para vocês uma relação, tá certo? Sendo todos prejudiciais ao meio ambiente. Algumas poluições, no entanto, são pouco lembradas, que é o caso da poluição desencadeada quando o volume de determinado som é superior, né, em decibéis àqueles considerados normais. Analise as alternativas abaixo e marque o nome desse tipo de poluição. Né? E a gente ainda não viu, mas quando se fala, né, de poluição aqui, de som, só pode ser a poluição sonora, não é verdade? A poluição sonora afeta diretamente nossa audição, né, e também de outros seres vivos. Como exemplo de poluição sonora, podemos citar o barulho causado por shows e fogos de artifício. Ok, gente? Dá uma pausa aí, copia no caderno. O professor precisa trazer a figurinha para o lado de cá, porque aqui tem a terceira questão. A terceira questão fala aí, ó, a poluição atmosférica tem ligação direta com nossa saúde, uma vez que causa problemas respiratórios, nós vimos na videoaula anterior, né? Até mesmo alguns tipos de câncer. Entre as alternativas abaixo, marque a única que não relata uma forma de diminuirmos esse tipo de poluição, a poluição atmosférica. Vamos ver aí. A. Maior rigor nas leis que regem as instalações de fábricas e indústrias. Isso é muito positivo, não é verdade? Então, não é a questão que quer, porque ele quer a que não relata uma forma para diminuir. Então, aí relata uma forma para diminuir. B. Diminuir a criação de áreas verdes nas cidades, né? Então, a gente já tem aí diretamente a nossa resposta. É óbvio, né, que se a gente tira a área verde, a gente está aí contribuindo, tá certo, para a poluição do ar. Precisa, certo, de ter mais área verde. Mas como ele quer, nas alternativas abaixo, a única que não relata uma forma de diminuir a poluição atmosférica, tá certo? Quando a gente cria áreas verdes, a gente diminui. Então, a resposta seria a alternativa B, diminuir a criação de áreas verdes nas cidades. Né? Então, C, melhorar o sistema de transporte coletivo para diminuição de carros nas ruas. D, incentivar a criação de tecnologias menos poluentes. E, manutenção dos veículos automotores. Todas essas daí vai realmente contribuir, tá certo? Bom, então eu trouxe também para vocês aqui, ó, que a criação de áreas verdes é essencial para a melhoria da qualidade do ar. Por isso que seria a alternativa B. Tá explicado aí, gente? Copiem no caderno, dá uma pausa e vamos para as demais questões. Quarta questão. Quarta questão traz aí a respeito também da poluição. São feitas as seguintes afirmações. Vamos analisar se as afirmações aí elas são corretas, são verdadeiras, ok? Bom, o efeito estufa é causado principalmente pelo aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, provocado pela queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. O que é que vocês acham? 2. A destruição da camada de ozônio é a maior na região situada no Polo Norte, no que se fala aí da Antártida, né? Em razões das baixas temperaturas. Terceiro, a substituição do CFCs que nós falamos, né? Do ar-condicionado, né? Nas nossas casas, das geladeiras, dos freezers, não é? A gente falou que foi trocado porque contribui sim, né, para a emissão de gases nocivos aí à atmosfera, principalmente a camada de ozônio, né?
por outros gases, como o propano e o buteno, né, que é o gás de cozinha, ok? É uma medida para impedir a destruição da camada de ozônio, com certeza, né, gente? Então vamos lá. Quarta, a destruição da camada de ozônio, a gente vai ver, até falei para vocês na videoaula anterior, né, que os nossos próximos assuntos seriam relacionados a isso. Mas aí já tem uma questão, então vamos resolver a questão para que vocês já possam entender. Então, na próxima videoaula, quando o professor trazer o assunto, vocês já têm aí, né, uma boa noção. Então, ó, a destruição da camada de ozônio provoca o aumento da radiação ultravioleta, aumentando a atividade fotossintética nas plantas com a ampliação das colheitas. Será? Vamos ver a resposta. Qual seria a questão correta? Bom, a questão correta é a 1 e a 3, ok? Sim, o efeito estufa é causado principalmente pelo aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. Aí a queima de combustíveis fósseis, como a gente falou na videoaula anterior, como o carvão e o petróleo. O 3, que a gente falou também da substituição do CF6, tá certo? Então, aí eu coloquei aqui para vocês, ó, coloquei aqui para vocês que a alternativa 2 está incorreta, porque a destruição da camada de ozônio atinge fortemente a Antártida, ok? E também a 4, que está incorreta, porque a radiação ultravioleta afeta diretamente também as plantas, ok? Causando danos nesses vegetais, tá bom? E para o homem, esses raios ultravioletas podem trazer também graves consequências na pele. Uma delas, né, o câncer de pele, tá bom? Seguindo, gente, vamos para a próxima. Dá uma pausa aí, né? Volta aí, dá uma pausa, copia no caderno. Quinta questão. Olha, para reduzir o impacto negativo das fontes de poluição sobre o ambiente aquático, nós já vimos, né? Sobre o ambiente aquático, devemos, vamos ver aqui estão corretas, né? As afirmativas corretas. Vamos analisar. Evitar a liberação de esgotos sem tratamento nos cursos d'água. Perfeito, né, gente? Que a gente sabe, né, que muitas cidades são construídas, muitas pessoas, né, constroem suas casas e colocam seus dejetos, seus esgotos, né, para a rua, né, de forma a céu aberto. Né, e aí, às vezes, vem a chuva, e a chuva, né, tende a levar essa água contaminada para algum manancial de água, tá? E contamina, é perigoso. 2, incentivar a construção de aterros sanitários para deposição de lixo. 3, exigir apenas a liberação de lixo biodegradável nos mananciais de água. 4, estimular as indústrias a instalarem equipamentos que diminuam o grau de toxicidade de seus efluentes líquidos, tá? Então, a resposta, gente, correta seria apenas a 1, a 2 e a 4. A 1, porque realmente evitar a liberação de esgoto sem tratamento nos cursos d'água, tá certo? É importante para que a gente possa diminuir a poluição nos ambientes aquáticos. A 2, né, porque se a gente incentiva a construção de aterros sanitários, tá, para a deposição de lixo, a gente vai evitar, né, que o chorume contamine aí mananciais, tá? E 4, porque se a gente estimula as indústrias a instalarem equipamentos que vai diminuir, né, o grau tóxico, é óbvio que a gente vai ter aí esses efluentes com menos toxicidade. E aí vai realmente melhorar a vida nos ambientes aquáticos, tá bom? Então eu trouxe para vocês aí, ó, que a afirmação 3 está incorreta, porque o lixo, mesmo biodegradável, não deve ser lançado de forma nenhuma, né, nos mananciais, tá certo? Vamos para a próxima questão, sexta questão, que traz para a gente aqui, ó, marque a alternativa que indica corretamente o nome do fenômeno que acontece com o resultado da interação de óxidos, olha que a gente falou, né, primário e secundário, dióxidos com vapor d'água presente na atmosfera. Lembra daquela tabelinha que a gente deixou na videoaula anterior? Ela traz o quê? Chuva ácida. Vocês lembram? Quem assistiu a videoaula anterior lembra. Então tá aí, ó, o vapor d'água, quando entra em contato com os óxidos liberados na atmosfera, né? Aí a gente falou, né, do ácido sulfúrico, ok? Pode formar diferentes ácidos, como um deles aí, o ácido nítrico. Esses ácidos dissolvem-se nas nuvens
e cai de forma, né, de chuva, que é a chuva ácida, tá bom? Sétima questão, gente. Sétima questão. Copiem no caderno, não se esqueçam, tá bom? Eu sempre friso, sempre trago para vocês. Dá uma pausazinha e copia no caderno. Sétima questão. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome do fenômeno desencadeado pelo acúmulo do CO2 e do CH4, ou seja, do gás carbônico e do metano, substâncias que caracterizam por sua propriedade de absorver calor, né? Seria o quê? Que efeito é esse, gente? A, efeito estufa. B, decorrentes de convecção. C, inversão térmica. D, chuva ácida. Chuva ácida foi na questão anterior, na sexta. Então, seria o efeito estufa. Nós vimos na videoaula anterior, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui um complemento, ok? O efeito estufa, fenômeno responsável pelo aquecimento da superfície terrestre, é acentuado pelo acúmulo de CO2 e do CH4, que é o gás metano, tá certo? Esse gás, ó, para quem não sabe, quando você tem, por exemplo, muita decomposição, né, de vários materiais, vamos imaginar aí o lixo da gente, tá certo? O lixo da gente, quando a gente coloca ele exposto, mesmo no aterro sanitário, tá certo? Ou até no lixão, ele libera muito gás metano, tá certo? E esse gás metano provoca o aquecimento. A gente não vê, mas sente o odor, tá certo? E ele é bastante quente, ele realmente é bastante quente. Bom, vamos para a próxima questão. Próxima questão. Tá aí a oitava questão para a gente ver aqui, ó. Lembra que a gente falou também na cidade de São Paulo, na videoaula anterior? Vamos ler aí a questão para a gente entender, a oitava. Na cidade de São Paulo, nos meses de inverno, há um aumento muito grande de poluentes no ar. Normalmente, as camadas inferiores do ar são mais quentes do que as superiores. O ar quente, mesmo denso, ele tende a subir, carregando os poluentes e é substituído pelo ar frio. Nos meses de junho, julho e agosto, que nós estamos agora, geralmente as camadas inferiores ficam muito mais frias e densas. Logo, o ar não, né, sobe com facilidade. E aí vai o quê? Aumentar a poluição. Então, o que é que o texto fala, gente? Ao estabelecer um paralelo entre a densidade do ar e a temperatura, pretende mostrar que fenômeno? A, do aumento da poluição, determinando a poluição. Vamos repetir, desculpa aí. A, do aumento da população, determinando a poluição. Não, né? B, a poluição química por produtos não biodegradáveis? Não, né, gente? C, chuvas ácidas? Não, a gente já sabe como é provocado as chuvas ácidas. Aí vem o efeito estufa? Não, né? Da D, a gente viu aqui que não tem influência, mas sim, quando se fala aí, né, nessa questão, né, do mais denso, do menos denso, a gente fala da inversão térmica, ok? Então seria a alternativa E, da inversão térmica. Então eu trouxe para vocês aqui um complementozinho. A inversão térmica é um grave fenômeno atmosférico que ocorre nas grandes cidades, onde os poluentes ficam concentrados nas regiões mais baixas da atmosfera. Ou seja, quem vai sofrer é a população. Não é verdade? Próxima questão, nona questão, para a gente poder analisar. A maior parte da energia usada hoje no planeta é proveniente da queima de combustíveis fósseis, tá certo? Aí a gente vai falar lá do Protocolo de Quioto, que é um acordo internacional que inclui a redução da emissão de gás carbônico, do CO2 e também de outros gases, né, para a atmosfera. Demonstra a grande preocupação atual com o meio ambiente. Então, o excesso da queima de combustíveis fósseis, tá, pode ter como consequência o quê? Vamos analisar as questões para a gente marcar a alternativa. A gente já tem uma boa noção, né? Questões anteriores falou alguma coisa referente a isso aí. Então vamos lá. A, maior produção de chuvas ácidas e aumento da camada de ozônio. Poxa, gente, aumento da camada de ozônio,
A gente vai ter aumento da destruição da camada de ozônio. Então, vai ter um buraco maior por onde os raios, né, nocivos do Sol vai, né, trazer consequências para os seres vivos. B, aumento do efeito estufa e dos níveis do oceano. Opa, né? Aí a gente tem já a resposta, não é verdade? A gente viu que combustíveis fósseis, a gente viu a questão dos combustíveis nos carros, por exemplo, tá certo? Que aí tem um aumento do efeito estufa e aumentando a temperatura do planeta, o que é que vai acontecer? Vai acontecer mais derretimento, né, nas calotas polares, tá certo? E aí aquela água que está congelada, ela vai aumentar os níveis do oceano, tá certo? Então vai trazer aí o aumento desse nível, né, dos oceanos. Então as cidades, né, que estão mais próximas ao mar, né, no nível do mar, como Recife, tá certo? Olinda, então tende, né, no futuro, com o aumento, né, do aquecimento global, desaparecer completamente, tá certo? Você vê que nas praias, né, o avanço do mar já levou aí, né, dezenas, eu posso dizer centenas de casas que estavam construídas na beira-mar, né? A gente vê também no calçadão, na nossa orla marítima, a gente vê que quando há uma ressaca do mar, né, ela vem e destrói. E em algumas partes, tá certo? O mar já chegou a um nível que você não tem como reconstruir mais aquela parte destruída. Por quê? Por causa do aquecimento global. Então, nascer maior resfriamento global não tem como resfriar, porque se há aumento do efeito estufa, há um aquecimento e não resfriamento. E aumento dos níveis do oceano, tudo bem. Mas aí, como é resfriamento, a C estaria errada. D, destruição da camada de ozônio e diminuição do efeito estufa. Destrói sim a camada de ozônio, mas aumenta o efeito estufa. Maior resfriamento global, não. Aumento da incidência de câncer de pele, sim. Aí estaria certo, mas resfriamento estaria errado. Então, eu trouxe um complemento dessa questão, da nona questão, que a liberação do CO2 faz com que o efeito estufa, responsável por deixar a superfície da Terra mais aquecida, vai se acentuar, vai aumentar. E com isso, esse aumento da temperatura do planeta, né, vai trazer consequências. Com o aumento da temperatura, ocorre o derretimento das calotas, como eu falei, polares e geleiras, desencadeando o aumento do nível dos oceanos, tá certo? Próxima questão, gente, acompanha aí a 10ª questão, copiem no caderno, não esqueçam de dar uma pausa e copiar. Vamos lá. A poluição atmosférica está diretamente relacionada com o surgimento de doenças respiratórias em uma população. Nós vimos na videoaula anterior. Aí fala das irritações das mucosas, casos de cânceres, né? São apenas alguns dos problemas causados por esse tipo de poluição, que deve ser rapidamente combatido. Então, vamos analisar as alternativas a seguir e vai marcar aquela que não representa uma forma de diminuir a poluição atmosférica. Vamos ver. Monitorar áreas que correm risco de incêndio. Isso é muito positivo, né, gente? Diminuir o uso de veículos automotores. Promover o reflorestamento. D. Reduzir o transporte coletivo. E. Não realizar queimada. Repetindo, ele quer a alternativa, tá certo? Que não representa uma forma de diminuir a poluição atmosférica. Qual seria? A D, tá certo? Reduzir o transporte coletivo, tá certo? Então, ó, se a gente reduz, a gente contribui para diminuir, tá certo? A poluição atmosférica. Então, vamos ver aí o que é que o professor trouxe para complementar a resposta. A redução do transporte coletivo incentiva, sim, a população a utilizar mais veículos próprios, tá certo? Então, olha só. Aí, o que é que vai acontecer? Aumentando, como a gente falou na videoaula anterior, pessoas que saem de casa para trabalhar sozinhas em um único carro, tá certo? Fazendo com que haja um engarrafamento terrível, um grande número de veículos nas estradas, e aí lançando mais dióxido, mais monóxido, enfim, mais CO2 na atmosfera, tá certo? Aumentando, contribuindo aí para a poluição, porque
são combustíveis fósseis que estão sendo queimados, não é verdade? E aí vai aumentar a poluição atmosférica. Por isso que é necessário a gente incentivar, sim, sair de casa, se você vai para o transporte coletivo, gente, porque com menos carros circulando, vai melhorar a qualidade do ar, porque vai reduzir a poluição, ok? Então, o ideal é sempre investir em transporte coletivo de qualidade. Ônibus, trem, metrô, ok, gente? Então, é isso que tem que ser feito para melhorar a qualidade do nosso ar. 11ª questão, vou ter que subir aqui, dar uma pausa para copiar a 10ª, que eu vou precisar subir a figurinha, ok? Subir para a gente ver aqui a 11ª questão. Um dos poluentes atmosféricos que afetam nossa saúde, nós falamos agorinha, né? É o monóxido de carbono. Ele pode, que é o CO, ele pode, em alta concentração, causar asfixia e vai levar aí até mesmo à morte. Isso acontece porque o monóxido de carbono, vamos ver aí, fixa-se nas vias respiratórias, causando sua obstrução, causa o fechamento da glote, B, impedindo que o oxigênio chegue até os pulmões, C, liga-se à hemoglobina, dificultando o transporte de oxigênio, D, causa obstrução dos alvéolos pulmonares, E, causa destruição dos brônquios. Bom, gente, o professor ele não chegou a falar, né, a nível de ciências para vocês na questão da hemoglobina, tá certo? Mas ela liga-se à nossa hemoglobina, realmente, e aí vai dificultar o transporte, tá certo, de oxigênio. Por quê? Porque quando o pulmão não recebe, né, o sangue venoso, que é rico justamente nesse gás, tá certo, para fazer a troca gasosa nos alvéolos pulmonares, a hematose, tá certo? O sangue arterial, ele precisa estar oxigenado para levar para todo o nosso corpo o oxigênio, todas as partes do nosso corpo, tá certo? Com a diminuição, né, com a diminuição das hemoglobinas, tá? Vai afetar o ser humano e pode levar até a morte, tá certo? Pode levar até a morte. Então, eu trouxe para vocês mais uma vez aqui, destacado em vermelho, o monóxido de carbono liga-se às hemácias em virtude de sua afinidade com a hemoglobina, impedindo a ligação desta com o oxigênio e diminuindo aí a oxigenação dos tecidos, tá certo? Que é a função aí do nosso aparelho circulatório. Vamos lá. Próxima questão, 12ª questão, traz para vocês, tirando a imagem do professor, foi uma questão do Enem. Olha só, gente, vocês já estão aí aptos a resolverem algumas questões aí, né, até de vestibular. Que maravilha, não é? Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica, tá? Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, né, o dióxido de enxofre. A gente viu naquela tabelinha, né, primário e secundário, que é o SO2, que pode ser transportado por muitos quilômetros, né, em poucos dias. Dessa forma, pode ocorrer o quê? As chuvas ácidas, né, as precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, ok? Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, o que é que a gente pode afirmar? Vamos ver aí as alternativas 1, 2 e 3, quais estão corretas, tá? As chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. 2, né, o pH, o potencial de hidrogênio, que a gente ainda não viu, né? Até porque isso é um assunto de ciências, mas que na próxima aula o professor pode até trazer uma explicação melhor para vocês, né? O que esse potencial pode trazer. Qual é o meio que ele está ácido e qual o meio que ele está básico, enfim, a gente pode trazer algumas explicações para vocês. Mas vamos à questão, porque a questão não necessita tanto de a gente saber a nível, né, de taxa, só de saber do pH, né, quando o pH é ácido ou não, tá? 2, as chuvas ácidas podem provocar acidificação
certo, do solo, o que prejudica o crescimento de certos vegetais. Perfeito, né, gente? As chuvas ácidas causam danos, né, se apresentarem um valor de pH, né, esse valor, essa taxa que eu falei, maior que a água destilada, né? Então, quais seriam as alternativas corretas? Seria a 1 e a 2, tá certo? Porque não tem nada a ver aqui a questão da água destilada. Então, isso aí seria só uma pequena casca de banana para enganar aí o candidato que está fazendo esta prova. Mas a 1 e 2, sim, tá? A 1 e 2, vou colocar aqui em cima a figurinha, tá? A 3 está errada, porque a água destilada possui pH neutro, certo? E a chuva ácida, né, vai trazer com que misturada essa água se torne aí um pH ácido, ok? Tá explicado aí, gente? Então, vamos para a próxima questão. Vocês podem estar se perguntando, poxa, professor, é muita questão. Mas quanto mais exercícios a gente fazer e trazer explicações para vocês, melhor para vocês entenderem o conteúdo. O professor dá a videoaula, o professor explica o conteúdo, e nos exercícios é onde a gente aprimora o nosso conhecimento. Então, é necessário a gente treinar. E os exercícios é uma maneira que a gente possa absorver melhor o conteúdo, porque ele esclarece, ele tira dúvidas, tá certo? Então, 13ª questão, vamos ver aqui. 3 consequências da poluição atmosférica são a destruição da camada de ozônio, A, o efeito estufa, B, e C, as chuvas ácidas. Os principais gases envolvidos em A, B e C são, vamos lá, dióxido de carbono, dióxido de enxofre e clorofluorcarbono. B, dióxido de enxofre, dióxido de carbono e clorofluorcarbono. C, clorofluorcarbono, dióxido de carbono e dióxido de enxofre. D, clorofluorcarbono, CFC, né? Não precisa a gente falar a palavra toda, basta dizer CFC, vocês já sabem que é clorofluorcarbono. Dióxido de enxofre e dióxido de carbono. Aí vem na E, dióxido de carbono, CFC e dióxido de enxofre. Qual seria a alternativa certa, gente? A alternativa C. Está na nossa tabelinha lá, gente. O CFC, o dióxido de carbono e o dióxido de enxofre. Por que o dióxido de enxofre? Porque a gente vai ter a chuva ácida. Tem que envolver esses 3, tá certo? E não envolvendo esses 3, ó, não tem como dar resposta. Então, para a gente ter efeito estufa, chuva ácida e a questão da destruição da camada de ozônio, tem que ser esse. Quem destrói a camada de ozônio na A? Quem destrói? CFC. Não é verdade? Quem é que contribui para o aumento do efeito estufa? O dióxido de carbono. Quem é que contribui para a chuva ácida? O dióxido de enxofre. Tá certo? Por isso, a alternativa C. E o professor gosta de trazer para vocês também um complemento aí. Embaixo está aí de vermelho, a destruição da camada de ozônio está relacionada, como o professor explicou, ao CFC, que atualmente tem o seu uso restrito a alguns instaladores. O efeito estufa, por sua vez, está aqui com os gases estufa, em especial o dióxido de carbono. E a questão do dióxido de enxofre, como o professor explicou, por sua vez, que é um gás muito tóxico, tá? Que vai o quê? Combinado com o vapor d'água, olha aí o secundário, não é verdade? Vai ter aí a origem da chuva ácida, ok? Continuando, gente. Então, a partir de agora, olha só, presta atenção, a partir de agora, os exercícios não vão ser mais resolvidos pelo professor e nem comentado. Agora chegou a vez de vocês. Muita gente fica perguntando no nosso grupo do WhatsApp, professor, qual é o exercício? Eu não vi. Qual é a videoaula? Olha só, presta atenção, eu vou falar para vocês também no grupo do WhatsApp esse exercício dessa nossa videoaula de educação ambiental só sobre exercícios, ok?
E não vou aguentar mais vocês perguntando que videoaula foi, que exercícios são esses, tá certo? Então, por favor, gente, por favor, preste atenção, copiem direitinho no caderno, porque eu vou querer apenas o gabarito, ok? Eu não quero que vocês copiem tudo e mandem para mim tudo copiado, respondido, não. Eu quero só o gabarito, alternativa A, B, C ou D. Marca lá o X e manda para mim só, digamos, o primeiro, eu marquei B, um exemplo, então marca primeiro B, segundo D, terceiro E, quarto B. Vocês mandam para mim só assim, ok? Não precisa copiar tudo, não, porque a gente lá depois vai discutir as questões. Eu vou passar a resposta para vocês, tá? Eu ia fazer até um simulado referente a essa questão. Pronto, eu vou falar com a professora Joyce de Geografia, né, que é a professora do ensino médio. Ela é fera, tá certo, em preparar eletronicamente para que vocês possam responder e eu ver o acerto de vocês. Não é melhor assim? Essa ideia surgiu agora. Quando a gente grava uma videoaula, a gente vem as ideias e a gente fala. Então, mesmo assim, copiem, tá certo? Porque vocês respondem e na hora que eu conseguir preparar com a professora Joyce de Geografia esse simulado, aí eu lanço para vocês, vocês respondem e a gente já vê o acerto, ok? Tá valendo assim? A gente vai fazer dessa forma, então. Agora, tem uma questão, eu não me lembro qual, que ela tem que ser resolvida por vocês. Então, essa questão eu deixo ela para vocês responderem, tá certo? Ela é uma questão aberta, não é uma questão fechada, tá bom? Então, vamos lá, vamos às questões. Primeira questão aí, ó, exercício sobre poluição do ar, né, ciências, no caso, a gente está estudando a educação ambiental, do ensino fundamental. Observe a figura e responda. Olha só esse veículo, o que é que está fazendo aí no nosso planeta. Aqui, pensei que não tinha problema com a poluição do ar, porque o vento soprava para o outro lado. Mas olha só, vai ter uma hora que ele mesmo está recebendo essa poluição, não é? Aí vem aí, ó, a explicação dada por essa pessoa não faz sentido. Por quê? Por quê? A poluição não se espalha por toda a atmosfera terrestre. B, a poluição se espalha por toda a atmosfera terrestre. C, a poluição para espalhar depende da direção do vento. D, a poluição do ar não chega a determinada parte da Terra. Vejam aí e respondam depois no simulado, mas copiem no caderno, tá certo? Para que vocês possam trazer aí no simulado a resposta. Vamos para a próxima. Virou o slide, olha só, já tem a segunda e terceira pronta para vocês. Vou ter que descer um pouquinho aqui para que vocês possam copiar. A segunda questão que eu falei, que é aberta. Olha só, gente. Entre os terríveis gases que envenenam, né, o ar que respiramos, o mais conhecido é o monóxido de carbono, pois provém das descargas dos automóveis. A cada ano são lançadas cerca de 7,5 milhões de toneladas de gases na atmosfera, das quais 58 milhões são produzidos pelos automóveis. Então, vocês vão citar aqui, gente, duas medidas apenas importantes para diminuir a poluição atmosférica causada por gases em sua cidade. Nas questões anteriores que o professor respondeu com vocês, né, e comentou com vocês, tem uma questão que está diretamente ligada a essa questão, tá? Então, é muito fácil, gente, é muito fácil. Então, pensem aí e respondam. Deram uma pausa para copiar, porque o professor precisa subir a imagem. Dá uma pausa, copia e depois solta o play. Terceira questão, gente. O planeta começa a responder com derretimento de geleiras, né, secas, escassez de água e aquecimento global. São exemplos aí que começam, né, a sofrer consequências graves, né? Aos milhares de anos, né, das agressões feitas por nós, né, pelo homem, tá aí. Então, sobre o assunto a que se refere a citação acima,
você vai indicar a alternativa incorreta, ok? A. Os principais gases da atmosfera que contribuem para o efeito estufa são o vapor d'água, o CO2, além do metano, ozônio e os compostos de CFC. B. O efeito estufa é um fenômeno natural e, graças ao seu efeito, a vida surgiu no planeta. C. A queima de combustíveis fósseis, petróleo e derivados de carvão pelas atividades humanas aumenta a concentração de gases estufa na atmosfera. D. O efeito estufa, responsável pelo aquecimento global, é um fenômeno artificial e recente da atmosfera, ocasionado pela emissão de CO2 das fábricas e usinas termoelétricas. Nós vimos aí, toda essa parte aí nós vimos na videoaula anterior. Então, não está difícil vocês acertarem a questão, tá? Seguindo, dando sequência, vamos para a quarta questão. Aí a imagem ficou perfeita aí, ó. Que sorte, não precisa mexer na imagem, não é verdade? Olha só, as condições climáticas terrestres têm apresentado sinais de degradação. Só não é possível, consequência da ampliação da degradação causada pelo efeito estufa, o quê? A. Elevação da temperatura planetária. B. Elevação do nível dos mares através do degelo polar. C. Acentuação da variabilidade climática, especialmente a pluviosidade. D. Formação de ilhas de calor urbanas. Pensem e marquem. Quinta questão. Práticas agrícolas inadequadas com excessos de defensivos agrícolas, processo de mineração indiscriminado, queimadas, má administração da produção de energia a partir da biomassa. Então, esse conjunto de aspectos relacionados à exploração dos solos, entre outros, tem contribuído para que hoje é considerado um dos graves problemas ambientais de muitos países do planeta. Entre eles, os Estados Unidos, o Brasil, ok? Então, trata-se de quê, gente? O que é que a gente está falando? A. Destruição da camada de ozônio. B. Poluição atmosférica. C. Efeito estufa. D. Desertificação. Nós vimos tudo isso, gente. Vocês têm condições tranquilamente de responder essa questão. Quinta questão. Vamos lá. Agora eu tenho que mexer. Vou botar aqui embaixo que não atrapalha nada. As grandes metrópoles como São Paulo, falando de novo de São Paulo, apresentam uma grande densificação de construções urbanas de concreto, tijolo, cimento e asfalto, que se concentram especialmente na sua área central e tornam-se mais esparsas, de modo geral, na sua periferia. Tal distribuição do equipamento urbano reflete-se na distribuição das temperaturas, que são maiores na parte central e sucessivamente menores em direção à periferia, correspondendo a um fenômeno denominado ilha de calor, efeito estufa, inversão térmica, frente fria. Pensem, marquem, tá fácil responder. Sétimo, qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? A. Óleo diesel. B. Gasolina. C. Carvão mineral. D. Vento. Marquem aí. Copiem no caderno, gente. Dá uma pausa, não se esqueçam. Seguindo. Acho que vocês já deram uma pausa e já voltaram, então já posso seguir. Oitava questão. Vamos ver se a figurinha atrapalha. Ih, como atrapalha, porque está oitava e nona. Nossa Senhora. Então vamos ler primeiro aí a oitava. Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se para o fim do século XXI um aumento de temperatura média do planeta que vai ficar aí entre 1,4 graus centígrado e 5,8 graus centígrado. Isso é gravíssimo. Como consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido
bem como ocorrerão mais enchente em algumas áreas e secas crônicas em outras. O aquecimento também provocará, né, um desaparecimento de algumas geleiras, o que acarretará no aumento do nível dos oceanos e a inundação de certas áreas litorâneas. Então, adeus Recife, uma das, né? As mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI, então vamos ver aí, ó, provocarão a redução das taxas de evaporação e de condensação do ciclo da água. B, poderão interferir nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças do estado físico. C, promoverão o aumento da disponibilidade de alimento das espécies marinhas. D, induzirão o aumento dos mananciais, o que solucionará os problemas de falta d'água no planeta, não é mesmo? Então, gente, analisem aí e marquem aí a alternativa da oitava, qual seria a correta. Sim, estou dando um tempo. Deu uma pausa? Deram uma pausa, copiaram a questão. Preciso subir a figurinha para ir para a nona. Creio que vocês já deram uma pausa e já voltaram. Vou subir a imagem agora do professor para falar aqui, ó, também das chuvas ácidas e agora vai trazer alguns valores de pH, ok? Podem até pesquisar, gente. Dá uma pesquisadinha aí que vocês vão encontrar esses valores. Né? É uma tabelinha com cores, tá certo? Que mudam de cores, né? Verde, laranja, vermelho e assim vai. Amarelo. Chuva ácida é um termo utilizado para designar precipitações com valores de pH inferiores a 5,6. As principais substâncias que contribuem, né, para esse processo são os óxidos de nitrogênio e de enxofre, provenientes da queima de combustíveis fósseis e também de fontes naturais, como questão também a gente viu os vulcões, tá? Os problemas causados pela chuva ácida ultrapassam fronteiras políticas regionais e nacionais. A amplitude geográfica dos efeitos da chuva ácida está relacionada principalmente com o que, gente? A. Circulação atmosférica e a quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre. B. A quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre e rede hidrográfica. C. A topografia do local das fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos. D. A quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre e o nível de lençol freáticos. Pensem e assinalem. Posso seguir? Já deram uma pausa para copiar? Vamos para a 10ª e última questão. Olha a figurinha aí, gente. 10. Olha a charge. Olha a figurinha aí. Bom, a charge acima visa a. Alertar para a necessidade de ações mais eficazes de controle da poluição ambiental. B. Apontar para possíveis ações estratégicas de conservação e de uso sustentável de recursos naturais. Eita, a C saiu em cima aqui, ó. Mas vocês corrigem, coloque abaixo da B. C. Mostrar a quantidade de partículas em suspensão da atmosfera cuja concentração representa transtorno ambiental. Olha bem a figurinha, viu, gente? Para poder marcar. Tá muito fácil. D. Apresentar um desequilíbrio inversível causado no ecossistema pela ação predatória do ser humano. Tá certo? Então, está aí as questões que vocês vão fazer sozinhos, tá bom? E o professor vai querer ver o nível de acerto de vocês. É aí que o professor vai saber se vocês estão assistindo a aula, estão prestando atenção na aula, se estão entendendo a aula, né? Vai ser pelo nível de acerto de vocês, tá bom? Então, pessoal, deixa eu me despedir de vocês, né? Vou aumentar a figurinha, dizer que o professor está com saudade de vocês, mas que breve estaremos com aulas presenciais. Creio que a partir de agosto a gente vai ter aí uma solução, né, para esse grave problema, tá? E estaremos de volta já que, né, diminuiu, né, o gráfico mostra, né, a queda do contágio, né, do Covid-19. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.